dia, meus amores! Que saudade estou de vocês! Hoje nós vamos resolver uma atividade de português caligrafia. Português, o assunto revisão, verbo. E a caligrafia é o uso das letras S, SS, C e cedilha. Eu vou esperar vocês um pouquinho para você se organizar e pegar a sua apostila, pegar a sua folha de atividade. Vamos para a resolução da atividade. Verbo. O que é verbo? Vamos relembrar o que é verbo. É a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno da natureza. E as flexões de tempo indicam que as ações estão no passado, presente ou futuro. Vamos lá. Leia O Passarinho Travesso. Vamos ler juntos. Vamos fazer uma leitura coletiva. O passarinho travesso viu a massa, já prontinha na assadeira, no beiral da janela. Pousou, então, para bicá-la, e acabou fazendo uma sujeira. A cozinheira, esperta e apressada, afugentou-o à vassourada. Primeira questão. Marque a opção correta. Letra A. Na frase acabou fazendo uma sujeira, qual a classe gramatical da palavra em destaque? Acabou. O que é a palavra? Acabou. A palavra é um verbo, né? Acabou. Então, a classe gramatical da palavra é verbo. Letra C. Segunda questão. A palavra na frase acima está indicando. Acabou significa o quê? Passado, presente ou futuro? Acabou, então é passado. Terceira questão. Pousou, então, para bicá-la. Isso é um exemplo de uma frase. Pousou, então, para bicá-la. Letra A. Qual verbo na frase? Nessa frase aqui, pousou, então, para bicá-la, eu tenho dois verbos. É o verbo pousar e o verbo bica. Então, qual verbo na frase? Aí você vai colocar pousou e bicá-la. Essa forma verbal indica pousou significa o quê? Passado, ele pousou, passou. Bicá-la, bica, presente. Lembrando que o lá aqui está se referindo ao quê? A massa, né? Quando ele diz bicá-la, ele vai bicar quem? A massa. Muito bem. Quarta questão. Leia o texto e retire os verbos. Quais são os verbos do texto? Viu, que vem do verbo ver. Qual é outro verbo? Pousou, verbo pousar. Bica, que eu acabei de falar para vocês. Acabou, verbo acabar. Qual é outro verbo do texto? Fazendo, verbo fazer. Apressada, do verbo apressar. Afugentou, vem do verbo afugentar. Expulsou, né? Então, esses são os verbos do texto. Quinta questão. Leia as frases e circule os verbos das frases abaixo. Letra A. Você vai ler as frases e você vai circular os verbos. Letra A. Os meninos brincam com a bola. Qual é o verbo da frase? Brincam. Você vai circular a palavra brincam. Letra B. Papai me chamou para passear no parque. Qual é o verbo da frase? Chamou. Letra C. Entrei, falei com o diretor. Qual é o verbo da frase? Aí nessa frase tem dois verbos. É o entrei e o falei. Terceira é letra D de dado.
Ao sentir as patadas, o lobo correu. Quais são os verbos da frase? Aí nessa frase tem dois verbos, que é o sentir e o correu. Você vai circular. Letra E. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Também nessa frase tem os dois verbos, que é o és, que é o verbo ser, e conheces. Letra F. A borboleta tem asas coloridas. Qual é o verbo da frase? O verbo é a palavra tem, o verbo ter. Vamos passar agora para a sexta questão. Nas frases da atividade acima, quem executa a ação de brincar? Aí você vai lá para a quinta questão e você vai verificar a letra A. Os meninos brincam com a bola. Quem brinca com a bola? Quem está praticando a ação? São os meninos. Então, quem executa a ação de brincar? Os meninos. Letra B. Quem executa a ação de correr? Aí você vai lá para a frase, lá para a quinta questão, você vai procurar o verbo correr. Está na letra D. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Quem executa a ação de correr? Aí você vai perguntar para o verbo. Quem correu? O lobo. Então, quem está praticando a ação aí é o lobo. Entrar. Quem executa a ação de entrar? Você vai lá na quinta questão e procura a frase que está o verbo entrar. Entrei, letra C. Entrei, falei com o diretor. Aí você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem entrou? Eu entrei. Então, quem estou executando a ação de entrar. Chamar. Quem executa a ação de chamar? Você vai lá para a quinta questão e você vai procurar. Chamar. Letra B. Papai me chamou para passear no parque. Quem executa a ação de chamar? Papai. Quem me chamou para passear no parque? Papai. Então, papai é que está executando, né, a ação de chamar. Sétima questão. Você vai sublinhar também os verbos das frases. Papai gosta de verdura. Você vai sublinhar o verbo. Qual é o verbo da frase? Gosta. Letra B. José ganhou uma bola. Quem é o verbo da frase? Ganhou. Letra C. Damião estudará a lição. Qual é o verbo da frase? Estudará. Letra D. Marisa acordou cedo. Qual é o verbo da frase? Acordou. Letra E. Os meninos ganharão basquete. Qual é o verbo da frase? Ganharão. O garoto vence pipoca. Qual é o verbo da frase? Vence. Eu venderei meu relógio. Qual é o verbo da frase? Venderei. Eu canto muito bem. Qual é o verbo da frase? Canto, que vem do verbo cantar. Letra F. Eu vendi minha bicicleta. Qual é o verbo da frase? Vendi. Aí você vai sublinhar os verbos nas frases. Oitava questão. Copie nas colunas adequadas as formas verbais que você assinalou na atividade anterior. No caso, na atividade da sétima questão. Vamos fazer uma correção aqui. Na letra F da sétima questão, está assim: o garoto vence pipoca. No lugar de vence, você coloca vende, entendeu? Aqui foi um erro de digitação. Então, o garoto vende pipoca. Aí você vai sublinhar o verbo. Vende, entendeu? O verbo vender.
Vamos lá. 8ª questão. Você vai verificar as formas verbais da 7ª questão, se as palavras que você sublinhou estão no passado, presente ou no futuro. Vamos ver. Passado: ganhou, acordou, que já passou. Presente: gosta, vende, canto e vendi, né? E futuro: estudará, ganharão e venderei. São palavras que estão no futuro. Agora vamos passar para a 9ª questão. Nós temos uma tirinha. Leia a tirinha. Vamos correr, Garfield. Correr por quê? Tem alguém nos perseguindo? Ah, esquece. Eles têm uma lança. Letra A. Na frase vamos correr, Garfield, qual a forma verbal da palavra em destaque? Correr. Está no passado, futuro ou presente? Está no presente. Tá? Letra B de bola. Destaque o verbo do 2º quadrinho. Lá em cima na tirinha. Tem alguém nos perseguindo? Qual é o verbo da frase? É o verbo, a palavra tem, do verbo ter. 10ª questão. Copie do texto palavra escrita com S no início da palavra e SS entre vogais e antes de consoante. Aí você vai lá para o texto que nós lemos sobre o passarinho travesso e você vai ver, vai procurar uma palavra com S que inicia com S. A palavra é sujeira, que inicia com S. Uma palavra com SS entre vogais. Assadeira, ela está entre vogais. E a outra palavra antes de consoantes. O S antes de consoante. Esperta. Agora vamos para a 11ª questão. Loteria do S, SS, C e C cedilha. Leia as palavras e marque com um X na letra que falta e depois reescreva. Vamos relembrar sobre a escrita, né? Como eu devo usar as letras, como eu posso escrever, né? Como eu posso usar as letras S, SS, C e cedilha nas palavras. Só posso usar a letra cedilha quando depois dela vier a vogal A, O e U. Lembra que eu falei para vocês? É errado usá-la antes de E I. Isso nunca deve acontecer, pois conseguimos o mesmo som usando a letra C, que é o C e o Si, ok? E quando eu posso usar o SS? Só posso usar o SS entre duas vogais quando o som buscado for de S. Exemplo, massa. SS, o som é só de um S, mas entre duas vogais eu uso dois S's. E só um S? Eu só uso um S início de palavras. Sempre vou usar um S. Toda vez de início de palavras, eu só posso usar um S. Exemplo, sino, sorvete. Um S entre consoante e vogal nas palavras. Exemplo, concurso. Tenho que usar entre uma consoante e uma vogal. Vamos lá, na 11ª questão. Aqui eu tenho um quadro que está escrito palavras e você vai marcar. Semana começa só com um S no início da palavra. E você vai marcar um S, vai reescrever a palavra semana. Laço. É C ou C cedilha? C cedilha. Laço. Laço com C cedilha. Você vai marcar e vai reescrever a palavra. Assado com dois S's.
Você vai marcar e vai reescrever a palavra. Macio, com C. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai marcar aqui o C e vai reescrever a palavra. Fumaça, com C cedilha. Cigano, com C. Pêssego, SS. Selo, com S. Caçador, com C cedilha. Bacia, com C. Subida, com S. E você vai fazer a mesma coisa, você vai marcar e vai reescrever as palavras. Bom, meus amores, ficamos por aqui, tá? Beijo, estou com muita saudade de vocês. Brevemente estaremos juntinhos na sala de aula.